Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Desde então. Used to be over to another city here, where we held Grant Pass. É para estar em outra cidade aqui, Grandes Passos. And he just flown up somewhere else in Oregon. E ele apenas está lá em cima, em outro lugar, em Oregon. And I just met him out there, and Eu simplesmente o encontrei ali. E you know, it thrills you to meet old friends again. It does me. Você sabe que é emocionante encontrar os velhos amigos novamente. E isto acontece comigo. I think of him all the time. He used to be managed in the meetings. E eu me lembro dele o tempo todo. Ele era o administrador das reuniões. Told me he ought to been here a little before, and we'd had him say something. Esteve aqui um pouquinho antes e lhe pedimos para dizer algo. Said, I can come in. Oh, I just had to run down and see you. Disse, eu posso entrar? Oh, eu simplesmente tive que correr e te ver. And I said, you better come in. E eu disse, esteja certo que você pode entrar. Another thrill that just come a few moments ago, as Billy, my son, gave me a little package. Outra emoção que tive há poucos momentos, quando Billy, o meu filho, me deu um pequeno pacote. And I tell you, it was the sweetest thing that I've had in quite a while. E eu vou te contar, foi a coisa mais dócil que eu tive em pouco tempo. There's a little girl here, and she got her little soul all stirred up, and she sent me an offering. Havia uma garotinha aqui e ela ficou com sua pequena alma toda agitada. E ela me enviou uma oferta. And if the federal agents think I'm going to turn this in, they're wrong. Bem, agora, se os agentes federais acham que eu vou entregar isto, eles estão enganados. It got a little note here. It's real cute. E tem um bilhetinho aqui que é muito gracioso. He says that I love you so much. Ela diz, eu te amo muito. I am 13 years old. Eu tenho 13 anos de idade. I give you this offering. I got it selling bottles. Estou lhe dando uma oferta. Eu consegui isto vendendo garrafas. God bless you forever. 13 cents. Que Deus possa sempre te abençoar. 13 centavos. That was really sweet. Aquilo foi realmente dócil. She never signed her name. Said just a little girl that loves the Lord. Ela não assinou isto. Apenas uma mocinha que ama o Senhor. Whoever you are, sister dear, God bless you. Seja você quem possa ser, querida irmã. Deus te abençoe. That you don't know what that means to me. Isto, você não sabe o que isto significa para mim. That's just as sacred to me as somebody give me $100 bill and that. Isto é simplesmente tão sagrado para mim como se alguém tivesse me dado uma nota de $100 e isto. I think it was the great Gypsy Smith, and reading some of the context of his life story. E eu acho que foi o grande de Smith, lendo uma porção do contexto da história de sua vida. He was asked one time what was the greatest thrill he ever had. Perguntaram-lhe certa vez qual foi a maior emoção que ele já teve. He said, well, they were going to take a love offering for him one night, and as he come up the back step, Ele disse, bem,
Eles iam tirar uma oferta de amor para ele certa noite. E quando ele veio pelos degraus de trás, He said there was a little ragged gypsy girl standing there. ele disse que ali havia uma pequena garota cigana esfarrapada ali de pé. And said, Mr. Smith said, we come from a poor family. E disse, Sr. Smith, disse, nós viemos de uma família pobre. And said, you have led my mother and father to the Lord Jesus. E disse, você guiou a minha mãe e meu pai ao Senhor Jesus. And she said, I knew tonight was your love offering, and I didn't have nothing to give you. E ela disse, eu sabia que nesta noite tirariam a sua oferta de amor, e eu não tinha nada para te dar. She said, and a lady today gave me a lollipop, and I just didn't want to drop it in the offering, Mr. Smith, so I just wrapped it up and thought I'd give you my offering personal. Ela disse, e uma senhora me deu um pirulito, e eu apenas não queria colocá-lo junto com a oferta, Sr. Smith. Então eu apenas o embrulhei e pensei em lhe dar a minha oferta pessoalmente. A lollipop, little sucker. Um pirulitinho um pouco chupado. He said he looked at that poor little ragged child and what happened. Ele disse que olhou para aquela pequena, pobre criança esfarrapada e o que aconteceu? You know, that means that's from the real heart. Você sabe, aquilo significa, aquilo foi realmente de coração. You know, that's just something that's sweet and touching. Você sabe, aquilo é apenas algo que é dócil e tocante. And I think that's where real life lays, is when it's from around the heart. E eu penso que é aí onde está a verdadeira vida. É quando vem do coração. I can think of a little something on that order in one of the meetings up in Finland. Eu recordo de uma coisinha nesse sentido em uma das reuniões na Finlândia. I beg your pardon, it was in, Me desculpem, foi em... yes, I still think it was Finland. Yes, it was, in Kuopio. Sim, eu ainda acho que foi na Finlândia. Sim, foi em Kuopio. I haven't thought of it for some time. Eu não tenho pensado muito nisto por algum tempo. There'd been a little boy raised from the dead that I saw in a vision 2 years here in America before I went overseas. Foi sobre o garotinho que ressuscitou dos mortos, que eu tinha visto em uma visão há 2 anos aqui na América, antes de eu ir para o estrangeiro. There might be some people here that heard me speak of it. I come up, yeah, there's many hands up. Pode haver algumas pessoas aqui que me ouviram falar a respeito disto. Eu havia subido, sim, há muitas mãos levantadas. I said there'll be a little boy somewhere laying where there's trees, pine trees, and it'll be a big rock slapped together. Eu disse, haverá um garotinho em algum lugar caído, onde há árvores, pinheiros, e haverá grandes rochas como lajes juntas. The little boy will be killed in an accident, and the Lord God shall raise him up. E o garotinho será morto em um acidente, e o Senhor Deus o ressuscitará. And I was coming down from the tower of... Eu estava descendo da torre It's been a long time, I can't think the name of the tower. Isto foi há muito tempo, eu não consigo me lembrar do nome da torre. It was Kuopio, Finland, about 12 years ago. Isto foi lá em cima, foi em Kuopio, Finlândia, cerca de 12 anos atrás. And we were coming down. E estávamos descendo. A used Ford, about 6 or 7 years old in Finland, would sell for around $2,500, maybe $3,000. Um Ford de segunda mão com cerca de uns 6 ou 7 anos na Finlândia se venderia por cerca de $2.500, talvez $3.000. Gasoline is 95 cents a gallon. E a gasolina era 95 centavos o galão. So where there was at least 25,000, 35,000 people, you see about 2 or 3 automobiles.
Então, onde havia pelo menos 25, 35 mil pessoas, você via cerca de 2 ou 3 automóveis. And up in there, they ride a little sled like a Travis, an Indian wears, rides. And E lá em cima, eles usam um pequeno trenó como um travoz, veículo primitivo usado pelos índios, que consistia de 2 paus arrastados como cabos, que eram puxados por cachorro ou cavalo e que sustentavam uma plataforma ou uma rede para carga. Andavam e they're used to travel by a Travis, and they had a caribou that hauled them on this Travis. costumam a viajar de travóis, e eles tinham um caribu que os puxava nos travóis. And then down at E lá embaixo, I've been up in a car at the top of the hill, and down was Kuopio of Finland. eu tinha subido ao topo da colina em um carro, e lá embaixo ficava Kuopio, Finlândia. I was there during the time of about May. Eu estive lá durante o período de maio. The sun, they only got one day in a year there, just one day. O sol sai apenas um dia por ano ali, só um dia. 6 months the sun's up, 6 months it's down. São 6 meses de sol alto, 6 meses de sol baixo. And this was just when the sun just skirting the edge of the horizon. E isso aconteceu quando o sol estava apenas magiando o horizonte. At midnight, we could just, nice and light as it is in here, read a newspaper at midnight. À meia-noite, nós podíamos apenas, agradável, claro, como está aqui dentro, você consegue ler um jornal à meia-noite. Then it comes back up again. Então ele volta novamente. And you just go to sleep when you get sleepy. E você vai dormir quando você fica com sono. That's about the way you manage the day while the sun's up. É mais ou menos assim que você administra o seu dia enquanto o sol está lá acima. And it's down for a year, for 6 months. E então ele fica baixo por um ano, por 6 meses. Then that's up in the Lapland. Então, isso acontece lá em cima, na Lapônia. And coming down off the mountain where we've been singing, there'd been a drunken Englishman up there. E descendo da montanha onde estávamos cantando, havia um homem inglês bêbado ali em cima. He didn't know what was taking. E ele não sabia o quê. He's a lumber buyer from England, and he won't know what that singing was about. Ele era um comprador de madeira da Inglaterra e ele queria saber o motivo daqueles cânticos. And he's about as bad off as me. E ele falava tão mal quanto eu. When you can speak Finnish, you're pretty good, because I think they got about 50 or 60 letters in the alphabet, and so they Quando você consegue falar finlandês, você está muito bom, porque eu acho que eles possuem cerca de 50 ou 60 letras no alfabeto. Então eles very sweet people, some of the nicest people I ever met in my life. Eles são pessoas muito dóceis, umas das melhores pessoas que eu já conheci em minha vida. And they were very lovely people. E eram pessoas muito amáveis. So then, while I was up there, this Englishman was going on. Então, enquanto eu estava ali em cima, este homem inglês estava por ali. I told him it was a religious meeting. E eu lhe disse que era uma reunião religiosa. I asked him if he knew the Lord Jesus as his personal Savior. He said, no, he knew nothing about no religion. Eu lhe perguntei se ele conhecia o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Ele disse que não, ele nunca havia aprendido sobre nenhuma religião. So there I had the privilege of seeing the Lord Jesus sober that man and give him salvation to his soul. Kneeling down out there in that mud and muck out there in the yard where this big tower. Então ali eu tive o privilégio de ver o Senhor Jesus deixar aquele homem sóbrio e dar salvação para a sua alma.
se ajoelhando ali, naquela lama e sujeira ali fora, naquela área onde havia esta grande torre. Kind of a watchtower, an old ancient watchtower. É como uma torre de observação, uma velha antiga torre de sentinela. And we were up there praising God from on high. E nós estávamos ali em cima, no alto, louvando a Deus. And they'd tell me how the Russians would come in during the time of the war and drop the bombs on the city and come over that tower. E eles haviam me contado como os russos chegaram no período da guerra e lançaram bombas sobre a cidade e passaram por aquela torre. Then we could look right over across the Iron Curtain into Russia, about 2 miles away. E então podíamos olhar através da cortina de ferro para a Rússia, cerca de 2 milhas de distância. Coming down when we gathered together to have prayer after they'd seen this English. Descendo, nós nos reunimos para orar depois que eles viram este homem inglês. And I went down and just walking around the bottom of the tower, and Brother Jack Moore was with me, and this Englishman had just come to Christ. Eu havia descido e estava simplesmente andando ao redor da base da torre, e o irmão Jack Moore estava comigo, e este inglês que havia acabado de vir a Cristo. They all came down and something come over me real strange. Eles haviam descido e algo muito estranho veio sobre mim. They took a picture of it. I have it at home. Quando eles tiraram uma foto disto, eu a tenho lá em casa. I said, remember, something's fixing to happen. I just feel it. Eu disse, recordem, algo está se preparando para acontecer. Eu sinto isso. Something's going to take place. Algo vai acontecer. I don't know what. Eu não sei o que é. So they began to ask, what will it be? I said, I don't know. Então, eles começaram a perguntar, o que será? Eu disse, eu não sei. It's just something fixing to take place. É simplesmente algo se preparando para acontecer. About a mile down the hill, we seen where there'd been about a 5 or 6 year old American-made Ford. Descendo a colina, cerca de 1 milha abaixo, nós vimos que havia um velho Ford americano com cerca de 5 ou 6 anos de uso. Some of the people was up on the hill at the tower and went down, and some little school children was coming from the school. Algumas das pessoas que haviam subido a colina para ir até a torre haviam descido e alguns garotinhos estudantes estavam vindo da escola. And their parents, Os seus pais, they live in the city, something like Germany. eles moram na cidade, algo parecido com a Alemanha. They live in the city and they farm out in the country and then come back into the city. Eles moravam na cidade e eles trabalhavam fora, no campo, e voltavam para a cidade. 2 little boys, one about 9 years old and one about, I'd say about 6 years old. 2 garotinhos, um com cerca de 9 anos e o outro com cerca de, eu diria, cerca de 6 anos de idade. They was crossing the road and this car coming fast and no cars, they hardly there, they wasn't expecting a car. Eles estavam atravessando a estrada e este carro veio rápido e dificilmente há carros por ali. Eles não esperavam por um carro. And the little fellows holding one another's hands and they seen the car whirl into sight. E os pequeninos de mãos dadas. E eles avistaram um carro vindo rapidamente. And one started one way and one the other. E um correu para um lado e o outro para o outro lado. And was holding each other's hands. E eles estavam segurando a mão um do outro. Finally, they let loose of each other's hands, and the man driver got excited. Conclusão, eles soltaram as mãos um do outro e o motorista ficou nervoso. And didn't know which way to go because the children jerking both ways, lost control of the car. E não sabia que lado ir, porque as crianças se lançaram para os 2 lados, perdeu o controle do carro. And one of the fenders on the left side hit one little boy right in between the eyes like that, and threw him over and smashed him into a tree and concussion of the brain and broke his bones up. E um dos paralamas do lado esquerdo atingiu um dos garotinhos bem entre os seus olhos assim, e o arremessou e o esmagou em uma árvore.
e abalou o cérebro, e os seus ossos se partiram. And the other, it run right straight over the top of him like that. E o outro, ele passou por cima dele assim. Went over and it throwed him where the back wheel hit him, all the way across the road into the grass plat. Passou por cima e o arremessou onde a roda traseira o atingiu e jogou do outro lado da estrada, na grama. The car run over the hill and smashed into a bunch of rock and turned over. O carro foi em direção à colina e bateu um monte de pedras e tombou. We'd arrived at the scene. There'd been someone else, a carriage. Nós chegamos na cena, havia mais alguém That had got there before us and take the little boy that was breathing, taken him to their hospital. que havia chegado ali antes de nós e havia levado o garotinho que estava respirando, levado para o hospital. And the chief man of the city, which is equivalent to a mayor of a city, he was there. The doctor had gotten there. And E o homem comandante da cidade, o qual é equivalente ao prefeito da cidade, ele estava ali, o médico havia chegado ali, but the law in Finland that they couldn't move this child now until the parents come. mas a lei na Finlândia é que eles não podiam remover aquela criança dali agora até que seus pais chegassem. So they'd gone on horseback or carriage to the field to find the child's parents to bring them in. Então eles tinham ido a cavalo ou de carroça até o campo para encontrar os pais do garoto para trazê-los. Well, we stopped. E bem, nós paramos. Brother Gordon Lindsay, Brother Hall's brother-in-law, was along, Brother Ern Baxter, and Brother Jack Moore, and several of the brethren. O irmão Gordon Lindsay, o cunhado do irmão Hall, também estava. E o irmão Baxter e o irmão Jack Murray e vários outros irmãos. And we stopped. E nós paramos. And Mrs. Isaacson, she may be right in this meeting tonight. She lives out in here somewhere. E a senhora Isaacson, talvez ela esteja aqui nesta reunião, nesta noite. Ela mora em algum lugar por aqui. Are you here, Sister Isaacson? Você está aqui, irmã Isaacson? She was my Finnish interpreter. Ela era a minha intérprete para o finlandês. And so they got out of the car to look at the little boy and come back. E então eles saíram do carro para ver o garotinho e voltaram. We seen an accident happen. Nós tínhamos visto que havia acontecido um acidente. They come back and they said, Eles voltaram e disseram. I said, what was the Eu disse, o que foi aquilo? all come out and look, Brother Bram, it's a little boy that's killed. Eles disseram, desça e veja, irmão Branham. É um garotinho que foi morto. There's another killed too. Teve outro que morreu também. They think they done taken him to the hospital. Eles o levaram para o hospital. I said, oh, I don't want to go. Eu disse, eu não quero ir. I said, I'm thinking my own little boy, Billy Paul. Eu disse, eu lembraria do meu próprio garotinho, Billy Paul. And he was just a lad, and I hadn't seen him for months. E ele era apenas um mocinho e fazia meses que eu não o via. And if you all know his mother's dead, and I've been both mother and father to him. E como todos vocês sabem, a mãe dele morreu e eu tenho sido ambos pai e mãe para ele. And that's why we chummed together. De fato, nós somos muito amigos. She asked me to never leave Billy when she was dying, and Ela me pediu, quando ele estava morrendo, para nunca abandonar Billy. E he's been my chum ever since. Ele tem sido o meu companheiro desde então. And I didn't want to look at the little boy, just bring it. E eu não queria olhar para o garotinho. Isto apenas traria... He'd be about Billy's age then, about 9, 10 years old. Ele teria, então, a idade de Billy, na época, cerca de 9, 10 anos de idade. And you all remember how I told you the little boy would look. E todos vocês se recordam que eu lhes falei como o garotinho parecia. He kind of had one of those croc haircuts and brown eyes. And
ele tinha feito um destes cortes curtos de cabelo e olhos castanhos. Is a little, wear them what we used to call in my days, little panty waist like. And then his long stockings and his foot would be mashed through his stockings and his... E ele era pequeno, usando daqueles que costumavam chamar em meus dias de calçãozinho de cintura. Então, suas meias longas e o seu pé estaria esmagado dentro de sua meia e He'd be killed in an accident. ele morreria num acidente. Well, I didn't go over, and Miss Isaacson said, I believe you should go over. Bem, eu não fui ver. E a senhora Isaacson disse, eu creio que você deveria ir até lá. Went to look at the little boy, went over there and he had his coat over his face. Fui ver o garotinho. Eu fui até ali e eles tinham colocado o seu casaco sobre a sua face. When I seen that poor little fellow laying there mashed up like that, I just started weeping. Quando eu vi aquele pobre companheirinho caído ali, esmagado assim, eu apenas simplesmente comecei a chorar. I turned around and something laid its hand on me. Eu me virei e algo colocou a sua mão sobre mim. I thought it was Brother Moore. Eu pensei que fosse o irmão Murray. And I looked around, there's nobody around me, and that hand was still in on my shoulder. E eu olhei ao redor e não tinha ninguém perto. E aquela mão continuava colocada em meu ombro. I said, that's strange. Bem, eu disse, isso é estranho. The hand left away from me. E a mão foi tirada de mim. I don't know whether you believe in, all of you believe in supernatural things or not, but it happened just the same. Eu não sei se você crê em... Todos vocês creem em coisas sobrenaturais ou não. Mas, de qualquer forma, isto aconteceu. And I started to move again, and the hand laid back on my shoulder again. E eu comecei a me mover novamente, e a mão voltou ao meu ombro novamente. I thought, well, I wonder what this means. Maybe I'm supposed to pray for this little lad. Eu pensei, bem, eu gostaria de saber o que isso significa. Talvez eu tenha que orar por este companheirinho. And I thought, well, E eu pensei, bem, I looked back again. They'd done covered his little face up. eu olhei para trás outra vez e eles realmente haviam coberto a sua face. And there's about 300 people standing there. E ali de pé havia cerca de 300 pessoas. I started to move on. The hand just helped me. E eu comecei a andar e a mão simplesmente me segurou. Well, I said, walk back. Bem, eu disse, vou voltar. And I started back towards the little boy, and the hand was all right, left me. E eu comecei a voltar em direção ao garotinho e a mão aquilo estava certo, me deixou. Well, I'd done that twice. Bem, eu fiz isto 2 vezes. And I said, let me see the little boy again. E eu disse, deixe-me ver o garotinho novamente. And they raised up the... E eles levantaram o... Miss Isaacson talked for me, interpreted, and they raised up the thing for me to see its face again. A senhora Isaacson falou por mim, interpretando aquilo, e eles levantaram aquela coisa para que eu visse a sua face novamente. And I looked. E eu olhei I thought, that's strange. It looks like I've seen that little boy. e pensei, isso é estranho, parece que eu já vi esse garotinho. Well, Dr. Munyanen, he was the head of the Ministerial Association of Helsinki. And so Bem, o Dr. Menainen, ele era o cabeça da Associação Ministerial de Helsinki. E então he was with me. ele estava comigo. I said, Dr. Munyanen, has that little boy been in the prayer line? Eu disse, Dr. Menainen, aquele garotinho já esteve na fila de oração? He said, I don't think so. Ele disse, eu creio que não. He said, I'll ask some of the local pastors. Disse, eu perguntarei a alguns dos pastores locais. And they were standing there. No, they'd never seen the little boy. Didn't know of him. E eles estavam ali de pé. Não, eles nunca tinham visto o garotinho. Não sabiam nada sobre ele. I said, it's strange. It looks like I've seen the little boy. Bem, eu disse, é estranho. Parece que eu já vi o garotinho.
I started to walk away again, and that hand lay on my shoulder again. Eu comecei a me afastar novamente e aquela mão veio sobre o meu ombro novamente. I looked back, I thought, something's... Eu olhei para trás e pensei, alguma coisa. And I noticed, little cross haircut, little brown eyes pushed out, laying back. Então eu observei o corte de cabelo curtinho, os olhinhos castanhos projetados, voltados para trás, Little foot through his sock where it smashed through like that. seu pezinho saindo pela meia, todo esmagado assim. Oh, he was in a terrible condition. Ele estava em uma condição terrível. That car just wadded him up like that, and the back wheel, after lost control, it just flipped him out. He just froze on the accelerator like that, and it just went on over the hill. Aquele carro o havia esmagado. Há pouco assim, depois dele perder o controle, a roda traseira simplesmente o arremessou para longe assim, e ele apenas colocou no acelerador assim, e isso simplesmente atravessou a colina. The man never got hurt. O homem não se machucou. They pulled him out of the wreck, and he was by himself. Eles o tiraram para fora daquele acidente e ele ficou de pé por si mesmo. And then I looked again, and I looked up the hill. E então eu olhei novamente e olhei em cima da colina. And there was them pine trees coming off the hill, these laps of rock. E ali estavam aqueles pinheiros pela colina, aquelas de pedra. Oh, my. Christian friends, I hope that someday, if not here, we will in another land, when that feeling that comes to you when you know. Oh, que coisa, amigos cristãos! E eu espero que um dia, se não, isto será em outra terra, quando aquele sentimento que vem até você, quando você sabe. I wish I could have that feeling all the time. Eu gostaria de ter aquele sentimento o tempo todo. If I could, it's something. Se eu pudesse, é algo, It's a love. It's like a real deep love. é um amor, é como um verdadeiro e profundo amor. And if the devil would have sent all of his imps out of torment and stood right there on them ground, it could not have moved that feeling at all. E eu, se o diabo enviasse todos os seus diabinhos para atormentar e ficasse bem ali naqueles terrenos, isto não poderia de modo algum afastar aquele sentimento. It's something that God has told is going to happen, and you É algo que Deus disse que vai acontecer. see it right here laying before you. It's going to happen. Você pode ver isto bem aqui na sua frente. Vai acontecer. So I said, I know the boy. Então eu disse, eu sei que é o garoto. And Brother Moore and him said, look in your Bible, Brother Lindsay, on the flyleaf. Irmão Murray e os outros ali de pé, eu disse, olhem suas Bíblias, irmão Lindsay, nas páginas brancas. You know, I asked you people when I come through yours at Portland to write on the flyleaf of your Bible. Vocês sabem o que eu pedi às pessoas? Foi lá em Portland, quando passei por ali, para anotarem nas páginas brancas de suas Bíblias. I seen it on a train going to Florida. E eu vi isto em um trem indo para a Flórida. And I said, I wrote at there, thus saith the Lord, a little boy, described how he looked, would be raised from the dead. Eu disse, eu anotei, eu disse, assim diz o Senhor, um garotinho, descrevi como ele parecia, será ressuscitado dos mortos. And he looked on the flyleaf of the Bible, Brother Moore said, that's the boy. E ele olhou na página branca da Bíblia e o irmão Moore disse, este é o garoto. I said, that's him. Eu disse, é ele. I said, now. Eu disse, agora... And I told all the people that had Miss Isaacson, I said, now tell them this, be reverent. E eu disse para todas as pessoas, eu tinha a senhora Isaacson como intérprete, eu disse, agora diga-lhes, fiquem reverentes. I said, if this little boy isn't on his feet alive in 5 minutes from now, then you can take me out of Finland, I'm a false prophet, see? Eu disse, se daqui a 5 minutos este garotinho não estiver em cena vivo, então vocês podem me expulsar da Finlândia. Eu sou um falso profeta. Vem.
I said, a little boy's going to rise up from the dead right now. E eu disse, o garotinho vai ressuscitar da morte nesse instante. Been dead about 30 minutes. Ele havia morrido há uns 30 minutos. And so I was waiting for the father and mother, and I was thinking how they must have how they would feel to come see their little boy crushed and laying on the road like that. E então, estavam esperando pelo pai e pela mãe, e eu estava pensando como eles deveriam ter sentido, como eles se sentiriam ao ver o seu filhinho esmagado e caído em uma estrada assim. The little tongue was hanging inside of his mouth, blood running out of his ears and everything. A sua pequena língua estava saindo para fora de sua boca, o sangue escorria pelos seus ouvidos e tudo mais. So I knelt down just the way the vision showed, laid hands on the little boy. Então eu ajoelhei exatamente como a visão mostrou. Coloquei as mãos sobre o garotinho. And as soon as I laid hands on him, I said, Heavenly Father, in America 2 years ago, you promised me the life of this child, that he would rise again. Então, logo que coloquei as mãos sobre ele, eu disse, Pai Celestial, na América há 10 anos, tu me prometeste a vida desta criança, que ela ressuscitaria novamente. Now, death cannot hold us when that vision is speaking. Agora a morte não pode detê-la, quando aquela visão está falando. I said, Death, return his life. In the name of Jesus Christ. Eu disse, morte, retorne a sua vida em nome de Jesus Cristo. The little boy jumped up and screamed me in the hands around. O garotinho deu um pulo e gritou, o seu pé. You're just as normal and well as any child could ever be. Ele estava simplesmente tão normal e bem como qualquer criança estaria. Now, I've got that written by the chief man of the city of Kuopio, Finland, in my study today. Agora eu tenho aquilo escrito pelo comandante principal da cidade de Kuopio, Finlândia, em meu escritório hoje. That's right. É isto mesmo. And they're written and then translated on the other side of what it was. E está escrito ali, e então está traduzido do outro lado o que foi aquilo. Said, Brother Branham, we're poor in Finland. Diz, irmão Branham, na Finlândia, nós somos pobres. We can't offer you nothing. The only thing we got is paper. Não podemos lhe oferecer nada. A única coisa que possuímos é papel. So here's the book of Kuopio as a comment for me. Então aqui está um livro de Kuopio e um comentário meu. It's got their seal on it like that when he wrote the testimony himself. E tem o selo deles assim, quando ele mesmo escreveu o testemunho. Someone wrote to me from Finland here not long ago. Alguém me escreveu da Finlândia aqui há não muito tempo. Said that was false. Disse, aquilo era falso. And he's going to write a book on it. It was false. E ele ia escrever um livro sobre isto, que aquilo era falso. I said, go right ahead. Just write the book, then I'm going to publish this testimony of the mayor of the city behind it. Eu disse, vai em frente, apenas escreva o livro. Então eu vou publicar esse testemunho do prefeito da cidade logo em seguida. So now you just go ahead and write what you want to. Então agora você apenas vai em frente e escreva o que desejar sobre mim. Have we got just a moment too longer for something? I want to finish that up. Temos nós mais um minuto ou dois para algo? Eu desejo terminar isto. That night when we left Finland, Naquela noite, quando saímos da Finlândia, aquilo, we going into the place, there were so many there. ao entrarmos no lugar, havia tantas pessoas ali. They had to have guards on the street. Eles tiveram que colocar guardas nas ruas. And going into the room, E eu, ao entrar ali, I was walking along, there's about 6 or 7 soldiers around me. e eu fui andando, ali havia cerca de 6 ou 7 soldados ao meu redor. And that poor little Finns, not old enough to shave yet, all the other grown men had been killed off nearly by the Russians. Aqueles pequeninos, pobres finlandeses não tinham nem mesmo idade suficiente para se barbearem ainda. Quase todos os outros homens crescidos haviam sido mortos pelos russos. And so they were taken in. E então eles estavam me levando. And
when you're born in Russia, if you're 40 miles from your birthplace, you have to have a visa. E quando você nasce na Rússia, se você estiver a 40 milhas de distância do lugar que você nasceu, você precisa ter um visto. But don't let nobody ever tell you there's no Christians in Russia. Mas nunca deixe ninguém lhe dizer que não há nenhum cristão na Rússia. There's millions of them. Existem milhões deles. And there was those Russian soldiers that E ali estavam aqueles soldados russos que they can't broadcast stuff like we have, rock and roll and all that stuff over there. eles não podem ter programas radiofônicos como nós temos, rock and roll e toda aquela coisa ali no ar. Nothing but business and commercial on radio. Nada exceto negócios e comércio no rádio. And here that went all over Russia. E aqui eles tinham ido por toda a Rússia. Baron von Bomberg told me not long ago, a little fellow that brought up behind the Iron Curtain said, O barão von Bomberg me disse que há não muito tempo, um camaradinha que eles trouxeram lá de trás da cortina de ferro, disse: I'm surprised, Brother Branham, that your ministry is no better known in America than what it is. Estou surpreso, irmão Branham, pois o seu ministério não é mais conhecido na América do que o é aqui. No one better than Russia than it is here, where you've been behind the Iron Curtain. Ele é mais conhecido na Rússia do que é aqui, onde tinha estado atrás da cortina de ferro. Said we all heard on the radio that little boy being raised from the dead up there, and Disse: todos ouvimos no rádio a respeito daquele garotinho que ressuscitou dos mortos ali em cima. E agora them Russian soldiers standing on the street give that Russian salute when I pass by. Aqueles soldados russos de pé na rua faziam aquela saudação russa quando eu passava. And they'd say, E eles disseram, the interpreter telling me as they're going by, so they said, we'll receive a God like this. um intérprete nos dizia enquanto passávamos, disse que eles diziam: nós receberíamos um Deus como este. Certainly. Certamente. See, what it is the weakness of the church. Raised up communism. Vem, o que é isto? Foi a fraqueza da igreja que suscitou o comunismo. It's bred from that kind of an egg. Ele foi gerado daquele tipo de ovo. If the church taking all the money there is in the country and building $1 million gold dollars and people starving on the street. Se a igreja está levando todo o dinheiro que há num país e construindo altares de ouro de $1 milhão e as pessoas passando fome nas ruas, you can see why such things as that'll come up. pode você ver por que tais coisas como aquelas começam a surgir? But let any human being see the real thing of God, he'll believe it. If he's got anything in him to believe with. Mas deixe qualquer ser humano ver a verdadeira coisa de Deus. Ele crerá nisto se ele tiver algo em que ele possa crer. So he was standing there and he said, we'll receive a God like that can raise the dead. Então ele estava ali de pé e ele disse: nós receberemos um Deus assim, que pode ressuscitar o morto. We want to know about that. Queremos saber a respeito disto. And I'll tell you, while I'm on this subject, I might say this. E eu vou lhe dizer, enquanto eu estou neste assunto, eu devo dizer isto. I've seen Russian soldiers grab fins around their waist in there on the inside of the building and hug and pat one another, like the Scandinavian people do, hug and pat one another. Eu vi soldados russos abraçarem finlandeses ao redor de suas cinturas ali dentro do edifício, abraçando e dando tapinhas uns nos outros, como os povos escandinavos fazem, se abraçam e dão tapinhas uns nos outros. Anything that'll make a Russian put his arm around a Finn and a Finn around a Russian will settle wars forever.
qualquer coisa que fizesse com um russo colocar o seu braço ao redor de um finlandês e um finlandês ao redor de um russo acabaria com as guerras para sempre. We don't need UNs, we need Jesus Christ. Não precisamos da ONU, precisamos de Jesus Cristo. That's what the world needs. É disso que o mundo necessita, vem. Going in that night, there's a little girl come out. You read the story. Entrando naquela noite, havia uma garotinha que saía. Nós lemos a história, vocês. Brother Gordon never wrote it in details. He just kind of told it. O irmão Gordon não a escreveu em detalhes. Ele apenas, gentilmente, a contou. She was come out of the ladies' dormitory, such as it was. Ela estava saindo do dormitório feminino, o que fosse, And we started out walking this way, and those soldiers. e começamos a andar por este lado, e ali estavam os soldados. And that little girl, when she stepped out, she had E aquela garotinha, quando ela chegou, ela tinha one leg was about that much shorter than the other. uma perna, era mais ou menos este tanto mais curta do que a outra. And then she had a big belt around her and a brace that went down homemade like that. And she had two crutches. Então ela estava com um enorme cinto ao seu redor e um aparelho que descia, caseiro, assim, e ela tinha duas muletas. She had a strap in the end of her toe run over her shoulder and hooked back there in the back of this belt. Ela tinha uma correia na ponta de seu dedo que passava pelo ombro e prendia atrás daquele cinto. And when she started to walk, she had to put her braces out, her crutches out, then take her little shoulder and pick that little leg up and set it out like that, then make her step. E quando ela começava a andar, ela tinha que esticar o seu aparelho, suas muletas. Então inclinava o seu ombro e levantava aquela perninha e ajeitava assim, então dava o seu passo. And so she seen me, E então ela me viu. and it warned them, you know, E nós tínhamos avisado a eles, vocês sabem. I like kids, and I'd get on the street with some of that old Finnish money and buy big bunches of that candy, you know. Eu gosto de crianças. E eu saía na rua com um pouco daquele velho dinheiro finlandês e comprava grandes porções daqueles doces, vocês sabem. Rather, I'd be giving out kids. E, irmão, eu apenas os distribuía para as crianças. I had a string from here, 2 city blocks, following me everywhere, because I love children. Eu tinha uma filha que ia daqui a 2 quadras, que me seguia por todas as partes, porque eu gosto de crianças. And so, Então, then I looked at her, she dropped her little head like that. quando eu olhei para ela, ela baixou a sua cabecinha assim. She's afraid she had done something wrong. Ela estava com medo de ter feito algo errado. And I looked at that child and I started to walk on something that said, speak to that child. She wants to speak to you. E olhei para aquela criança e comecei a seguir em frente. E algo disse, fale com aquela criança. Ela deseja falar com você. I stopped. Eu parei And the soldiers they couldn't talk English, so they kept going on. e os soldados continuaram. Eles não podiam falar inglês, então eles continuaram andando. I could hear them singing, only believe. Eu podia ouvi-los cantar, somente crer. And so I started on in that. Just Então comecei a seguir apenas naquele... them soldiers just standing there. Aqueles soldados apenas ali de pé. And I said, just a minute. E eu disse, só um momento aqui. And other soldiers looked back. Aqueles outros soldados olharam para trás. And I said, just a minute, please. E eu disse, só um momento, vem. And so that little girl, I looked at her and I said, come on over here, honey. Então aquela garotinha, eu olhei para ela e disse, vem até aqui, querida. She couldn't understand. She looked to be about 9, 10 years old. Ela não conseguia compreender. Ela parecia ter cerca de 9 ou 10 anos de idade. And I said, come on over, honey. E eu disse, se aproxime, querida. And
She dropped her little head down. Of course, she didn't understand what I was saying. E ela baixou a sua cabecinha. É claro que ela não compreendeu o que eu estava dizendo. And she looked up at me again and put her little head down real quick, childlike. E ela olhou para mim novamente e baixou a sua cabecinha bem depressa, e como fazem as crianças. I motioned to her like this. Come here. Minhas emoções estavam por aqui. Vem. And she put her little crutches out, raised that leg up, and here she comes. E ela tirou as suas muletinhas e levantou aquela perna, e aqui veio ela. I just stood still. The soldier stood there just watching what's going on. E eu apenas fiquei quieto, e os soldados apenas ficaram ali em pé, simplesmente observando o que estava acontecendo. She got right up close to me where I was at like that. Ela chegou bem perto de mim, onde eu estava assim. She just stopped, held her little head down, her little old ragged skirts hanging down, her little old hair over her face. Ela simplesmente parou, com a sua cabeça inclinada e com essa andrajosa saia pendurada, com os seus pequenos cabelos sobre a sua face. I learned later she's a little Finnish war orphan. Her mother and father was killed. Fiquei sabendo mais tarde que ela era uma pequena órfã finlandês, que sua mãe e seu pai haviam sido mortos. She's living in a tent. Ela estava morando em uma barraca. And I looked, and she looked at me like that. E eu olhei, e ela olhou para mim assim. She looked up at me, great big tears running out of her little eyes, running down her face like that. Quando olhou para mim, enormes lágrimas corriam pelos seus olhinhos, desciam assim por sua face. She reached over and got a hold of my coat and just kissed me on the pocket of my coat. Ela agarrou e segurou em meu paletó e simplesmente beijou o bolso do meu paletó. Then she pulled her little skirt out like this, her little ragged skirt. E ela puxou a sua pequena saia assim, sua pequena saia rasgada. Said, "Keithus, that means thank you." Ela disse, Quitos, que significa obrigado. My heart was just up in my mouth. You know how you feel like that. O meu coração quase saiu pela minha boca. Você sabe quando você se sente assim. That little kid. Aquela pequena criança. And I looked out this way, and I seen her standing out there with no crutches or braces, just praising God. E eu olhei para este lado e eu vi de pé, sem muletas ou aparelho, apenas louvando a Deus. I said, Eu disse, I believe if I'd been the biggest hypocrite in the world, God would have honored that child's faith. eu creio que se eu fosse o maior hipócrita do mundo, Deus teria honrado a fé daquela criança. He sure will. Claro que teria. He'd have honored it. Ele teria honrado aquilo. And I said, sweetheart, how can I tell you? E eu disse, querida, eu vou. Como posso lhe dizer? I said, you are healed, honey. God has made you well. Eu disse, você está curada, querida. Deus te curou. Jesus. She said, Keithus, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, disse ela, Quitos, Jesus, que é obrigado, Jesus. I said, make you, Eu disse, te faz. I couldn't know the other words to say. I said, make you well. Keithus, Jesus, make you well. Eu não pude compreender as outras palavras e então eu disse, seja curada, Quitos, Jesus te cura. She couldn't understand it. Ela não podia compreender aquilo. And then E então eles... here come Brother Baxter at the door and said, come on, come on. Aqui veio o irmão Baxter até a porta e disse, vamos, vamos. And I thought, well, God will let her know sometime. So I just went on and she could be all right. E eu pensei, bem, uma hora dessa, Deus a fará saber. Então eu apenas segui em frente, ela estará bem. So I went on in and we had a great prayer line. Então eu entrei, tivemos
uma grande fila de oração. You just notice the picture in the book of them big piles of crutches and things just piling around me like that. Vocês olhem as fotos no livro, aquelas grandes pilhas de muletas e coisas simplesmente amontoados ao meu redor assim. Just as soon as that, Tão logo que aquilo... what happened that night? O que aconteceu naquela noite? There's been about 8 or 10 people come to the platform. Foram cerca de 8 ou 10 pessoas que subiram à plataforma. And then there's a kind of a Lapland woman sitting back there, had a cross-eyed baby she had laying on the floor. E ali havia um tipo de mulher da Lapônia sentada ali atrás, que tinha um bebê estrábico. Ela o havia colocado deitado no chão. The Holy Spirit moved around and I couldn't get her. O Espírito Santo movendo ao redor e eu não conseguia chegar até ela. I thought, Lord, I couldn't say that name. Let me spell it out. Eu pensei, Senhor, eu não consigo dizer aquele nome. Me deixarás soletrá-lo? And I started spelling the name, told her who she was, what all about her like that, and what wrong with her baby. E eu comecei a soletrar e um pouco lhe disse quem era ela, tudo que havia com ela, assim, e o que havia de errado com o bebê. Pick it up, look at it, and said, spelling it now. Pegue-o e olhe para ele. Aquilo disse, soletrando isto agora. That she was Que ela era uma... and how she understood it, I don't know. E como ela compreendeu aquilo, eu não sei. She grabbed that baby up, looked at it, his eyes just straight as they could be. Ela agarrou aquele bebê, levantou e olhou para ele. E os seus olhos estavam simplesmente tão perfeitos como poderiam estar. She like, Ela como... she just had a spasm on with it, up and down that floor screaming where thousands of people. Ela quase teve um espasmo, simplesmente de um lado para o outro naquele chão, gritando, e havia ali milhares de pessoas. And then Howard, just as Billy does now, my brother, when he touched me on the side, Então, Howard, exatamente como Billy faz agora, meu irmão, quando ele me tocou de lado, I just pretty unconscious on that vision. eu quase fico inconsciente sobre aquelas visões. He touched me like that, time to go. Ele me tocou assim, é hora de ir. And I started to go away and something said, wait a minute, call some more. E eu comecei a sair e algo disse, espere um minuto, chame mais alguns. I said, just a minute, Howard. E eu disse, só um minuto, Howard. I said, don't take me now. Eu disse, não me leve agora. He said, why? Ele disse, por quê? I said, let's call 5 more people. Eu disse, vamos chamar mais 5 pessoas. I said to the Miss Eichner, Eu disse para a senhora Isaacson, I said, call and finish what the numbers you have to call. eu disse, chame em finlandês e os números que você tiver que chamar. And she called the next. And by the grace of God, out of the room, that little girl was the next one with the prayer card. E ela chamou o próximo e, pela graça de Deus, fora do recinto, aquela garotinha era a próxima com o cartão de oração. How God in His sovereignty, Como Deus em sua soberania. friends, I'm telling you, Amigos, estou feliz por... the greatest thing I've ever seen in my life is just submit yourself to God and walk in the Spirit. See, just day after day, how He'll lead you and do things. A maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente você se submeter a Deus e andar no Espírito. Vem, simplesmente dia após dia, como Ele te guiará e fará coisas. And when I seen this little girl come, I thought, praise the Lord. E quando eu vi aquela garotinha se aproximar, eu pensei, louvado seja Deus. They brought her up on the platform, helped her up. 2 or 3 of the ushers brought her up to me, packed her, and set her down. Eles a trouxeram para a plataforma e a ajudaram a subir.
e 2 ou 3 cooperadores a trouxeram até mim. A carregaram e a colocaram no chão. I said, now, Miss Isaacson, watch this. Eu disse, agora, senhora Isaacson, observe isto. I said, now you just say just the words I say. Eu disse, agora você apenas diga as palavras que eu disser. And she said, I will. E ela disse, eu direi.